No ano passado, os bancos brasileiros registraram lucros recordes de bilhões de reais. Enquanto isso, o endividamento das famílias bateu quase 80%. O sistema financeiro que nos cerca não está quebrado por um mero acidente. Ele foi rigorosamente desenhado para drenar a sua renda diária. Cada vez que você sacrifica a sua paz mental para comprar status superficial, você entrega o seu poder vital para as mãos de estranhos. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. Homens incrivelmente brilhantes sendo completamente arruinados e devorados pela própria pressa de parecerem grandes e prósperos. O que vou te dizer agora, poucas pessoas ouvem antes dos 40 anos de idade. É um conhecimento silencioso que separa os prisioneiros dos reis. Existiram dois homens que sempre sentavam na mesma fileira durante as nossas reuniões. Vamos chamá-los simplesmente de Arthur e Vicente para manter o sigilo. Eles ganhavam exatamente a mesma quantia mensal. Arthur financiou um carro de altíssimo luxo em muitas parcelas, acreditando que a aparência atrairia enorme respeito. Vicente manteve o seu veículo antigo e desbotado. O carro apenas cumpria a função básica de levá-lo pela cidade, sem chamar a atenção de absolutamente ninguém. A indignação que você sente ao olhar para as suas contas bancárias no fim do mês é totalmente justificada. O modelo usa a mídia de forma implacável para tentar te convencer de que você só possui algum valor se puder exibir grifes. O verdadeiro erro não é desejar o conforto moderno, mas aceitar pagar impostos invisíveis através da inflação e dos juros. Essas taxas ocultas devoram cruelmente o seu suor sem que você sequer perceba a invasão na sua vida financeira. Arthur aceitou pagar juros extorsivos pela sensação passageira e viciante de superioridade no trânsito. Sem perceber a grande gravidade da sua escolha, ele construía uma prisão de ferro com as próprias mãos e forjava fortes correntes. Vicente trilhava um caminho totalmente oposto e contramão. Ele aplicava a diferença da parcela do carro em fundos imobiliários e títulos de renda fixa. Ele sabia muito bem que a verdadeira construção não faz nenhum barulho. O jogo moderno financeiro foi estruturado por mentes perversamente geniais. O objetivo final é sempre transferir sorrateiramente o dinheiro do seu bolso para os cofres das enormes corporações de luxo e fortalecer o grande sistema de crédito. Você sorri orgulhoso segurando um pequeno objeto tecnológico brilhante. No entanto, aquele denso pedaço de metal já perdeu mais de 30% do seu próprio valor de revenda assim que cruzou pacificamente as catracas da loja. Para compreendermos de fato a gravidade incrivelmente letal dessa dolorosa escolha cotidiana, nós precisamos olhar diretamente e sem medo para a matemática fria do mundo. A inflação média no longo prazo destrói agressivamente o seu poder de compra. Se a inflação dispara enquanto o seu capital financeiro não rende o mínimo suficiente, você acabou de ser brutalmente roubado às claras sem que absolutamente nenhuma das grossas portas da sua casa fosse violada durante a silenciosa noite. Arthur assumiu conscientemente uma longa avalanche de dívidas totalmente passivas, acelerando a própria ruína irreversível para agradar incontáveis pessoas distantes. O seu carro importado nunca foi um verdadeiro ativo financeiro poderoso. Era apenas um grande e pesado passivo faminto, sugando o ar e o oxigênio do seu futuro incerto. Enquanto ele lustrava animadamente a reluzente lataria metálica aos finais de semana, a depreciação brutal transformava rapidamente inúmeras horas do seu trabalho árduo em poeira invisível. O verdadeiro poder neste nosso mundo moderno e civilizado nunca residiu de fato nas grossas correntes pesadas de ouro que enfeitam pulsos altamente endividados. A força autêntica se esconde unicamente no forte capital alocado de forma inteligentemente racional e discreta. É exatamente aquele dinheiro robusto que trabalha incansavelmente gerando e produzindo novos e abundantes recursos diários, protegendo definitivamente a sua mente contra a terrível instabilidade dos governos centrais e dos instáveis mercados financeiros. A instituição sempre guardou esse segredo altamente valiosíssimo em seus longos corredores silenciosos. O sigilo absoluto e blindado sobre a própria abundância econômica é um poderoso escudo impenetrável contra a maldosa inveja, bloqueando infinitos pedidos intermináveis de empréstimos sem retorno e afastando os terríveis abutres atraídos pelo falso brilho excessivo. Enquanto Arthur sofria amargamente e lutava internamente para ostentar uma falsa e cansativa prosperidade aos vizinhos, Vicente absorvia atentamente cada profunda lição silenciosa e milenar compartilhada pelos respeitados membros experientes.
Ele descobriu e entendeu rapidamente que permanecer anônimo e irreconhecível na multidão histérica é o refúgio inabalável e definitivo daqueles que realmente comandam o próprio destino. A ostentação exagerada no fundo e na essência do ser é apenas um agudo grito de socorro emitido desesperadamente por quem não suporta lidar com a própria solidão silenciosa. A cada nova assembleia da ordem, a imensa e gritante diferença de energia densa entre os dois homens tornava-se cada vez mais cristalina e óbvia para todos os olhos finamente treinados na delicada leitura humana. Arthur trajava sempre as mais novas peças finamente desenhadas na badalada Europa, mas a sua alma carregava o terrível peso paralisante de pagar os gigantescos juros de múltiplos e variados cartões de crédito simultâneos. Ele vivia atormentado e refém do medo sufocante e diário do repentino desemprego, pois a sua identidade psíquica e material completa estava perigosamente atrelada e ancorada às assombrosas faturas que chegavam sem piedade. Vicente preferia conscientemente vestir roupas muito duráveis, extremamente bem costuradas e limpas, mas completamente livres de qualquer gigantesco logotipo comercial evidente ou identificador. Ele possuía a invejável tranquilidade fria e puramente matemática de saber que suportaria incontáveis meses de colapso econômico e desordem nacional, sem jamais precisar abaixar a sua postura reta ou implorar favores humilhantes a terceiros. A percepção incrivelmente aguda deste enorme abismo social invisível altera de forma completa e definitiva a maneira profunda como você passará a enxergar as frágeis dinâmicas de consumo alheio na vida adulta. Nunca se tratou de abraçar uma miséria voluntária ou rejeitar completamente o bom e merecido gosto estético moderno que o trabalho árduo proporciona. A questão central e imutável que se esconde nos bastidores das grandes fortunas é simplesmente recusar a obrigação silenciosa e destruidora do financiamento compulsório do ego fragilizado. A mais pura e cristalina instrução matemática ensina sem rodeios que construir uma verdadeira e inabalável margem de segurança contra imprevistos diários e globais significa erguer a impenetrável muralha de contenção vital. Essa colossal estrutura racional é exatamente a fronteira invisível e silenciosa que separa definitivamente os homens completamente soberanos e donos do próprio tempo dos tristes novos escravos engravatados do milênio atual. Quando você escolhe ativamente gastar uma quantia consideravelmente menor do que a sua capacidade máxima de produção mensal, o universo começa a girar calmamente a seu favor e você assume o controle das rédeas da própria existência. Você não está simplesmente acumulando pedaços irrelevantes de papel, moeda frágil ou empilhando dígitos aleatórios e digitais na pequena tela de um computador gelado. Você está fundamentalmente comprando enormes lotes diários da sua própria e indiscutível liberdade absoluta contra o trabalho forçado e obrigatório. O tempo cronológico, que habitualmente aterroriza a alma e o sono dos grandes endividados através do vencimento contínuo de pesados boletos amargos, se converte perfeitamente na sua maior proteção diária. Ele passa a ser o seu maior parceiro tático e principal aliado inseparável no violento campo de batalha chamado capitalismo contemporâneo. Graças ao poder absolutamente invencível, misterioso e matemático dos grandes juros compostos exponenciais, cada pequena nota pacientemente poupada e preservada renasce magicamente no raiar do dia seguinte como um valoroso soldado descansado, afiado e incrivelmente leal aos audaciosos propósitos do sólido império silencioso que você projeta para o futuro remoto de toda a sua linhagem. Quando a última violenta crise de mercado internacional inesperadamente varreu e destruiu as principais bolsas mundiais de valores com uma fúria selvagem e imprevisível, os luxuosos disfarces sociais da classe média derreteram rapidamente como cera frágil exposta a um sol escaldante. A grande empresa multinacional na qual os nossos dois conhecidos de outrora dedicavam religiosamente os seus melhores talentos e anos de vigor precisou cortar e eliminar de forma extremamente trágica, fria e imediata incríveis 30% de todas as suas lucrativas vagas operacionais. Arthur, que até aquele exato e fatídico momento flertava arrogantemente com as perigosas e extremas bordas das próprias e exíguas possibilidades, limite de crédito bancário rotativo, foi notificado friamente da sua demissão instantânea através de uma breve e curta mensagem eletrônica corporativa sem grandes explicações amigáveis. O seu sofisticado,
Amplamente admirado e complexo castelo ilusório de cartas marcadas e dolorosos recibos criminosamente atrasados desmoronou com um estrondo pavoroso e ensurdecedor perante os seus olhos arregalados de medo. Toda a densa gravidade dos seus inúmeros erros financeiros colidiu frontalmente e de forma avassaladora contra as frágeis estruturas da sua rotina ilusória em um intervalo de tempo curtíssimo, esmagando sem nenhuma gota de piedade a sua combalida e exausta sanidade mental em poucas e angustiantes horas de absoluta e indescritível aflição terrena. As grandes e implacáveis instituições bancárias de crédito rápido não esperaram o término sequer do primeiro final de semana conturbado antes de enviarem seus impiedosos e gélidos agentes executores de frios mandados jurídicos. Eles retomaram violentamente a posse do vistoso veículo de altíssimo luxo importado em plena e ensolarada luz do meio-dia, humilhando-o profunda e eternamente perante toda a sua pequena e assombrada vizinhança chocada e altamente cochichante nas calçadas do pequeno condomínio apertado. Aquele mesmo indivíduo deprimido e amargurado que meros meses antes costumava rir alto, ostentando uma vasta prepotência vazia e injustificada pelos extensos corredores refinados do mundo corporativo moderno, agora precisava desesperadamente esconder e cobrir o próprio rosto pálido e frio de suor diante dos decepcionados familiares que outrora ingenuamente haviam financiado sua irreal falsa aura imperial no decorrer dos feriados. Naquele idêntico e tenso e nebuloso final de tarde gelada, Vicente também arrumou compassadamente e sem nenhuma lágrima os seus humildes pertences pessoais de escritório e devolveu as prateadas chaves magnéticas do imponente e gigantesco prédio corporativo de forma perfeitamente silenciosa, inabalável e absurdamente calma perante todo o indescritível caos histérico e generalizado instaurado ao seu lado. Porém, a sua grandiosa estrutura psíquica e reação psicológica interna diante da imprevista, traumática e indesejada perda da única principal fonte salarial mensal corporativa foi monumental e diametralmente oposta ao profundo, sombrio, escuro e asfixiante terror mental esmagador que imediatamente se instalou rapidamente no frágil coração trêmulo de seus apavorados ex-colegas próximos que aos prantos limpavam os escaninhos sem rumo de vida. O experiente iniciado simplesmente recolheu de forma magistralmente contida a sua velha e conhecida mochila de lona escura gasta pelo intenso sol inclemente, despediu-se serenamente e cordialmente com uma indescritível classe ímpar e polida dignidade irretocável dos grandes e pálidos supervisores atônitos, e retornou suavemente em seguida para a segurança quentinha, firme e pacífica da sua antiga residência, caminhando lentamente por entre as lindas e largas árvores antigas do extenso e calmo parque arborizado municipal da cidade. Ao finalmente cruzar a familiar e modesta soleira cimentada de casa e alcançar o agradável calor reconfortante do seu ambiente devidamente organizado, polido e intencionalmente espartano, o homem procedeu com extrema, assombrosa e meditativa calma na lenta preparação de um simples café maravilhosamente forte, filtrado, denso e magicamente muito escuro. Vicente tomou silenciosamente os generosos primeiros goles quentes da bebida, sentindo o relaxante aroma matador, estando de forma permanente e psiquicamente blindado, calmo, respirando fundo e plenamente ciente de que absolutamente toda aquela formidável e assombrosa tormenta trágica financeira que destruía os índices internacionais inevitavelmente passaria a centenas de quilômetros de distância do seu ser e de modo inteiramente indolor e inofensivo longe da sua inquebrável, altíssima, impenetrável e majestosamente sólida trincheira particular erguida com espantoso suor constante, divina paciência sagrada e imutável sangue frio diário ao longo das inúmeras décadas em que muitos o julgavam estagnado. A sua formidável, monstruosa e colossal fortaleza financeira de múltiplos milhões fora, precisa e cirurgicamente construída e alicerçada mês após mês, ano após ano longo, sem nunca sequer permitir o microscópico vazamento fortuito de um único murmúrio, sussurro de arrogância ou alarde imaturo de sucesso para a infeliz vizinhança raivosa e bisbilhoteira, focando rigorosamente e de modo absurdamente cego na manutenção estoica da admirável disciplina férrea e também no intenso avanço diário contínuo sobre o silencioso estudo matemático e persistente das margens inabaláveis dos mercados produtivos.
Aquelas antigas, nobres e maravilhosas, velhas pequenas sementes mágicas e quase invisíveis da sagrada sabedoria altamente prudente que, sob pesados e exaustivos esforços extenuantes diários, haviam sido enterradas e plantadas repetidamente na seca aridez gélida do severo e frio passado desfavorável agora inevavelmente brotavam triunfais, altas e de forma deslumbrantemente majestosa de modo ininterrupto e contínuo. Tais sementes encontravam-se concretamente materializadas em incrivelmente robustos, gigantescos e maravilhosamente generosos dividendos reais financeiros e fluxos passivos pesados que transbordavam magicamente em imensa e copiosa abundância volumosa para todas as suas protegidas contas bancárias secretas mensais espalhadas de forma estratégica pelo globo. Esse rio abundante e constante supria maravilhosamente e cobria de forma incrivelmente folgada, sobrando largamente capital o suficiente, todo já conhecido, muito irrelevante, pequeno, frugal e humilde, modesto custo basal estritamente necessário e exigido para a continuidade impecável, limpa e absolutamente perpétua da sua discreta, feliz e pacata engrenagem de vida familiar blindada. E enquanto quase absolutamente todos os outrora velhos parceiros sorridentes do já extinto e impiedoso setor corporativo derretiam e suavam rios gélidos frios sob o martírio de um destrutivo estresse absurdamente insalubre e fatal, aceitando em prantos desolados certas degradantes remunerações predatórias de puro desespero de fome iminente para pagar dívidas sujas, algo de fato surpreendente, brutal e fantasticamente engenhoso ocorria com a rotina livre e serena de Vicente. Nosso resiliente herói utilizou impiedosamente a sua gigantesca, pesada e inesgotável enorme reserva fria de fabulosas oportunidades secretas do seu vasto capital, protegido heroicamente em absoluto caixa altamente líquido e imune, de forma perene à feroz, inflação cruel e galopante para atacar silenciosa e cirurgicamente os destroçados mercados ensanguentados e, dessa forma gloriosa, adquirir avassaladoras, enormes e vultosas frações e monumentais participações acionárias de gigantescas proporções em maravilhosas, inabaláveis, épicas, ricas, tradicionais e muito centenárias formidáveis companhias multibilionárias globais de natureza intrinsecamente sólidas. Companhias essas que, curiosa e tragicamente naquele exato, melancólico e obscuro momento sombrio de apavorante liquidação em massa, infelizmente tombavam ao chão e sangravam trágicas dezenas de milhões e incontáveis bilhões de dólares sem dó nas caóticas, chorosas e extremamente voláteis e instáveis telas brilhantes e fatalmente vermelhas da assustadora e temida Bolsa Eletrônica de Valores Nacionais, esmagando CPFs frágeis. Em suma, tornou-se, inegavelmente, por total via desta sagrada lógica divina, um profundo e sagrado enorme dever moral interior de primeiríssima grandeza imaculada, estritamente vital, necessário, indispensável e absolutamente inegociável nos corações de todas as nossas frágeis jornadas mortais de sofrimento contínuo, que nós viemos e venhamos afinal a expressar internamente sem quaisquer pequenas e pífias reservas egoístas uma lindíssima, arrebatadora, sincera, calorosa, pesada, profunda e quase universal gratidão cósmica e poderosa gratidão espiritual imensa e transcendental pelo gigantesco prêmio magnânimo de termos superado medos e afinal por fim heroicamente e grandiosamente conquistado e merecido, através da humildade severa e obediência fiel ao conhecimento mestre e à disciplina indomável, que forja diamantes ocultos sob a terra estéril e sem vida, o privilegiado e restrito glorioso acesso imensurável e sublime a esse formidável e colossal elevado grau superior, altíssimo, lúcido, libertador, radiante, puro e extremamente iluminado de sagrado, inabalável e supremo, altíssimo discernimento cognitivo e cirurgicamente analítico dos fluxos eternos. Na sua plena magnificência esplendorosa e grandiosa utilidade salvífica absoluta que previne imensas lágrimas trágicas, familiares e irreversíveis, trata-se inequivocamente e de modo irrefutável e indiscutível da mesmíssima, incomparável, cristalina e inigualável extrema pureza cirúrgica perfeita e maravilhosamente sublime que emana de forma majestosa, pesada e constante diretamente do interior invisível, de um conhecimento universal, rico, milenar e imensamente sábio e profícuo.
Conhecimento brilhante este que foi e segue sendo diária, repetida e amplamente muito testado com severo e inclemente rigor frio nas trincheiras da existência, duramente validado sem nenhuma sombra de dó através das piores e cruéis batalhas de privações e esmagadoramente calejado, repetidas, insistentes e inúmeras terríveis incontáveis vezes ardentes pelo assombroso e intenso impiedoso terrível fogo, caótico e altamente devorador e selvagem das vorazes e sombrias eras longínquas e impiedosas que reduzem impérios ilusórios repletos de mentiras à posse em glória. Conhecimento sagrado que, operando com maestria nas mãos preparadas, segue atuando e trabalhando implacável e cirurgicamente sob qualquer intempérie mundana hostil, comportando-se majestosa e maravilhosamente nos vastos domínios terrenos atemporais como a mística, intocável, cobiçada, blindada e verdadeiramente divina e reluzente e inquebrável, sagrada e única chave mestra soberana, perfeitamente forjada, e imaculadamente moldada e martelada no calor da forja do mérito de almas incansáveis. Esta mesma grandiosa chave revela-se, expõe-se aos justos e se demonstra com inquestionável supremacia de argumentos reais a derradeira, absoluta, soberana, solitária e esplêndida heroína final, imponente, e a verdadeiramente ser a formidável e épica única força vital poderosa e efetivamente provadamente capaz, habilitada e matematicamente apta a destruir, rachar, explodir, varrer, despedaçar, triturar e pulverizar impiedosa e heroicamente em microscópicas poeiras, fragmentando com golpes e estrondos inabaláveis a matéria inerte em violentos milhares, incontáveis milhares de pequenos, ridículos, ínfimos, estilhaçados e finos insignificantes e microscópicos caóticos, fragmentos irreconhecíveis, os outrora considerados fortíssimos, medonhos, resistentes e perigosamente inquebráveis e muito opressores. Dolorosos indestrutíveis, pesados, grilhões invisíveis de aço ardente e paralisantes das grossas e enferrujadas pesadíssimas correntes letais e desumanas de silencioso cativeiro. Sombrio e cruel, ardiloso, tóxico, insuportável e perigosamente mental, social, traiçoeiramente psicológico, artificialmente ilusório e esmagadoramente entorpecente, emburrecedor e socialmente viciante. As amarguradas massas populacionais perdidamente e tristemente afundadas, imersas, estagnadas, paralisadas e mergulhadas de forma cega, deprimente, irracional, passiva e conformada bem no fundo das escuras e geladas partes da base do sufocante, tóxico, denso, medonho e infinito turbulento, terrível oceano abissal e infinitamente trágico, vazio, fútil e escuro oceano absolutamente assustador e literalmente, desprovido de limites e vergonhosamente sem o mínimo fundo salvador, o traiçoeiro ambiente e esmagador terreno arenoso do sempre desnecessariamente caro, agressivo, barulhento e socialmente letal e tóxico, hostil e altamente perigoso, moderno, terrível e ilusório, trágico consumismo superficial, excessivo de mentiras cruéis, e ferozmente e friamente e altamente calculista e impiedosamente perverso e predatório, que suga toda a energia sagrada de milhares de lares com sua ganância desenfreada e implacável para sempre, de forma que diariamente somos amplamente metralhados e, brutalmente, covardemente e constantemente, intensamente, altamente bombardeados psicologicamente e perigosamente estimulado e induzido diuturnamente pelas gigantescas e formidáveis corporações e perversas grandes bilionárias agências sombrias, formadoras e imponentes e grandes indústrias e fábricas da vasta e barata falsa e histérica, opinião coletiva e ampla e volátil e frágil e covarde e midiática facilmente, moldável e massivamente, e cegamente absurdamente estúpida e cruelmente manipulável pelas propagandas brilhantes noturnas. Ao acompanharmos com grande pesar, luto silencioso e profundo respeito empático à trágica derrocada matemática e o esmagamento dos pobres e fracos homens arrogantes que lamentavelmente sucumbiram de forma vergonhosa à ofuscante e temporária ilusão de ótica fatal provocada magistralmente pelo frágil dinheiro artificial de origens duvidosas e passivos sufocantes, devemos de forma enérgica e imediata extinguir, triturar e arrancar brutalmente qualquer indício rasteiro e peçonhento do orgulho perigoso ou da desprezível
invisível soberba egoísta que eventualmente possa tentar germinar sorrateiramente e lançar perigosas raízes traiçoeiras dentro dos nossos inabaláveis, serenos e disciplinados corações calejados pelas incansáveis batalhas financeiras cotidianas. A queda fenomenal do frágil e irresponsável castelo das enormes vaidades demonstra categoricamente o imenso poder letal da matemática, operando nas estruturas imutáveis do grande e milenar tecido universal das regras silenciosas, que não poupa amadores displicentes. Hoje, protegido e anônimo nas multidões, o verdadeiro mestre compreende de uma vez por todas que caminhar leve, invisível aos olhos gananciosos e distante dos holofotes enganosos, é o supremo e definitivo ato formidável que forja a perenidade geracional invencível. Se isso fez sentido para você, deixa o like e se inscreve. Me ajuda demais e não te custa nada.